Ó, já que a gente está falando sobre Banco Central e tudo mais, a gente vai trazer um retrato também dos europeus aqui para vocês, que o Banco Central Europeu subiu a taxa de juros mais uma vez. Essa é a 8ª alta seguida. Assunto para nossa correspondente de economia, Priscila Asbeck. O que está pegando por aí, Asbeck? Oi, Elisa. Bom dia a todos que nos acompanham. O Banco Central Europeu subiu os juros, então, como você disse, 8ª vez seguida, subiu para 3,5%, subiu 0,25 ponto percentual e, com isso, a taxa está no maior patamar em 22 anos. Vale falar que a inflação desacelerou na Europa de 7 para 6,1% de abril para maio. Havia uma expectativa de que o Banco Central Europeu pudesse sinalizar com uma pausa nesse ciclo de alta de juros, mas hoje a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, falou sobre a decisão de juros, de fazer essa elevação nova e não sinalizou para uma pausa daqui para frente. Ela falou que outros aumentos, inclusive, podem vir e algumas casas de análise estão falando que como a inflação deve seguir alta por mais tempo, a pausa que talvez fosse esperada para julho pode não acontecer e outros aumentos podem acontecer. E, Elisa, a gente está falando aqui de uma inflação de 6%, que passou de 2 dígitos no ano passado. Para os parâmetros europeus, uma inflação de 6% ainda é uma inflação alta. Talvez para os brasileiros não seja algo que chame muita atenção. A gente está acostumado a conviver com taxas de inflação acima de 2 dígitos, mas aqui na Europa, antes da pandemia e antes da guerra na Ucrânia, a inflação girava em torno de 2%. Então é isso que a presidente do Banco Central Europeu disse, que a inflação ainda está longe da meta de 2%. Então estava em 2% antes dessas crises, a meta é de 2%, e ela falou que então outros aumentos podem ser necessários para conseguir levar essa inflação para a meta. O que está fazendo a inflação subir aqui na Europa ainda? Os preços de energia deram uma arrefecida, mas os preços dos serviços, de restaurantes, ainda estão muito altos. E tem um outro fator também curioso, as pessoas estão voltando a viajar mais, fazer mais turismo depois do intervalo da pandemia. Então isso também está pressionando os preços aqui na Europa. Eu ouvi a Elaine conversando com você, Elisa, sobre a situação nos Estados Unidos, que deu uma pausada nos juros, mas talvez sinalizando outros aumentos mais para frente. A consequência desses juros altos para tentar controlar essa inflação no mundo todo é que os países acabam crescendo menos. Aqui na Europa já há uma recessão técnica. Os países da zona do euro, que usam o euro, os 20 países que fazem uso da moeda, tiveram uma recessão de 0,1%, uma queda de 0,1% no último trimestre do ano passado, no primeiro trimestre desse ano, e a perspectiva é de mais desaceleração e talvez mais uma queda no segundo trimestre. Então os juros sobem, eles acabam diminuindo a atividade e aí as economias acabam sofrendo. Volto com você, Elisa. Obrigada, Yasbeck, trazendo um retrato também do mundão econômico que vem da Europa, né? O Banco Central Europeu elevando juros pela 8ª vez.